Amados irmãos e irmãs, a graça e a paz de Deus nosso Pai, o amor de Jesus e a comunhão do Espírito Santo esteja com todos aqueles que forem alcançados por esta live. O evangelho de hoje, Mateus 11, de 25 a 27. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus pôs-se a dizer: Eu te louvo, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondestes essas coisas aos sábios e entendidos, e as revelastes aos pequeninos. Sim, Pai, porque assim foi do teu agrado. Tudo me foi entregue por meu Pai, e ninguém conhece o Filho senão o Pai, e ninguém conhece o Pai senão o Filho, e aquele a quem o Filho quiser revelar. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amados irmãos e irmãs, o Evangelho de hoje apresenta dois ditos de Jesus, duas falas de Jesus. Os dois primeiros versículos constituem uma oração, um belo testemunho da oração de Jesus. O segundo é uma palavra do Senhor dita aos apóstolos. O elemento unificador destas duas falas do Senhor é a questão do conhecimento de Deus. Ele diz: ninguém conhece o Pai, ninguém conhece ao Filho. A questão seria: como é possível conhecer a Deus? Nosso Senhor explica e mostra qual é a chave para o conhecimento de Deus. Ele diz: o conhecimento vem pela revelação. Ele diz: ninguém conhece o Pai senão o Filho, ninguém conhece o Filho senão o Pai, e aquele a quem o Filho quiser revelar. O conhecimento é fruto da revelação divina. O conhecimento de Deus não é um evento natural. Nós podemos conhecer a existência de Deus, obviamente, pela razão, pelo uso da razão. Todavia, a imagem do Deus cristão, a visão e a compreensão que temos de Deus, não pode ser deduzida, essa imagem, pelo mero exercício da razão. Esse aqui é o dado fundamental. A doutrina cristã, o ensinamento cristão sobre Deus, não é algo meramente deduzido pelo raciocínio, mas é fruto da revelação. É Deus que vem ao nosso encontro e se dar a conhecer. O que nós sabemos sobre Deus não foi que nós descobrimos sentados em uma escrivaninha e pensando, né? A doutrina cristã não é uma construção humana, mas é fruto da revelação. Bom, tendo dito isto, observemos este primeiro verso, a oração de Jesus. A oração em que nosso Senhor diz: eu te louvo, Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondestes essas coisas aos sábios e entendidos e as revelastes aos pequeninos. Sim, Pai, porque assim foi do teu agrado. Então, este dito de Jesus, esta palavra do Senhor aqui, essa mesma citação, esse mesmo verso, você pode encontrá-lo em Lucas, no Evangelho de São Lucas, capítulo 10, versos 21. E é curioso que
esses dois ditos, eles, vamos dizer, eles têm uma correspondência fantástica, no sentido de que não há diferença entre Lucas e Mateus. Há uma correspondência quase perfeita entre os dois ditos, em Mateus e em Lucas. A questão aqui irmãos, é o contexto em que esse dito é apresentado. Embora seja, como acabamos de dizer, uma igualdade, vamos dizer assim, uma equivalência quase perfeita, todavia o contexto em que esse dito de Jesus aparece em Lucas é diferente do contexto em que ele é colocado no Evangelho de São Mateus. Qual é a diferença? Muito bem, vamos lá. Enquanto que em Lucas, as palavras do Senhor, essa oração do Senhor, eu te louvo, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque revelaste essas coisas aos pequeninos, ela ocorre logo após a missão dos 72 discípulos. Ele enviou os 72 discípulos e eles voltaram maravilhados pelo sucesso da missão. Então ficaram impressionados porque até os demônios lhe obedeciam. Todavia em Mateus o contexto é diferente. Enquanto que em Lucas essa palavra do Senhor é uma oração de ação de graças pelo êxito da missão, em Mateus esse dito ocorre após a reprovação das cidades da Galileia. Então Jesus diz uma palavra de correção àquela cidade: ai de ti, Corazim, ai de ti, Betsaida, ai de ti, Cafarnaum. Ou seja, em Mateus, que é a nossa perícope hoje, esse dito do Senhor, mais do que uma ação de graças a Deus pela revelação, mostra, vamos dizer assim, a diferença entre os discípulos de Jesus e os líderes espirituais judeus que se recusam a acolher a mensagem do Senhor. Amados irmãos e irmãs, o grande problema é aquele mistério da rejeição do Evangelho. O que impressiona é que os doutores da lei, os mais entendidos das Sagradas Escrituras, aqueles que mais conheciam a lei que profetizava sobre Jesus, sobre a vinda do Senhor, são aqueles que menos aceitaram. É como se existisse uma lei em que quanto mais se conhecia a revelação veterotestamentária, ou seja, mais se conhecia a lei de Moisés, menos se acreditava em Jesus. E, inclusive, os comentaristas colocam isso exatamente de que o maior conhecimento da lei era um obstáculo para a aceitação da revelação de nosso Senhor Jesus Cristo. Criava uma dificuldade. Por quê? Por uma razão simples, porque a revelação de Jesus levava à superação da própria lei. Bom, esse dito do Senhor também nos faz entender a identidade do discípulo de nosso Senhor. Ele diz: eu te louvo, ó Pai, porque revelaste essas coisas aos pequeninos. Aqui é interessante observar que o termo pequenino aqui, mais do que uma categoria sociológica de rico ou pobre, de grande ou pequeno em estatura, é uma categoria que diz respeito à idade. Ou seja, a palavra grega aqui é nepios, que pode ser traduzido como pequenino, como criança. De fato, se nós pegarmos as Escrituras, por exemplo, em Marcos 10, 15, se não me falha a memória, diz que nós devemos aceitar o reino como uma criança.
A criança é apresentada, amados irmãos, é apresentada como o símbolo do genuíno discípulo de Jesus. Para ser um discípulo é preciso ser pequenino. Isso aqui é interessante, amados irmãos, porque quando nós ouvimos esse dito do Senhor, se nós ouvimos, escutamos e não refletimos como se deve, nós podemos ter uma compreensão equivocada do ensinamento do Senhor. É que alguém pode entender que Jesus está incentivando o obscurantismo, ou seja, uma aversão ao conhecimento, ao estudo, ao progresso da intelectualidade. E se alguém entender com esse viés, não entendeu o que Jesus está dizendo. Não entendeu a palavra de Jesus. O conhecimento seria um obstáculo para a fé? A resposta é não. O estudo, o conhecimento não é um obstáculo. O obstáculo é o que o estudo e o conhecimento pode produzir no coração do homem. É o tipo de atitude interior que a erudição, na maioria das vezes, provoca, mas que não é matemático. Não é matemático. Qual é o grande problema? O orgulho. O homem, às vezes, erudito, o homem de ciência, o homem da intelectualidade, por vezes, e na maioria das vezes, isso é um dado, fica orgulhoso do seu próprio conhecimento. E esse orgulho espiritual constitui uma barreira para o conhecimento de um Deus que se revelou por um caminho que a razão humana não poderia prever. Um Deus que, sendo grande, se fez pequeno, que, sendo todo-poderoso, se fez uma criança na manjedoura, que, sendo rico, se fez pobre. E esse Deus só pode ser alcançado por uma atitude de humildade, ou seja, esse Deus só pode ser encontrado por um coração humilde, porque ele se revelou em humildade. Amados irmãos e irmãs, esse Deus só poderia ser conhecido por revelação, não poderia ser deduzido pela racionalidade humana, pela lógica humana. O Evangelho está nos dizendo uma coisa fundamental. Para conhecer a Deus, para encontrar a Deus, o homem precisa se fazer criança. E em que sentido? Não no sentido que devemos ser birrentos como uma criança, não é? Egocêntricos como uma criança, ou imaturos como uma criança, mas no sentido que devemos nos deixar conduzir pela palavra de Deus. E aqui está um grande inimigo da fé de ontem, de hoje e de sempre. É o orgulho intelectual. O orgulho de muitos cheios de si, não escutam com humildade a palavra de Deus. A escuta da palavra de Deus supõe humildade. E é talvez esse o grande problema de hoje, em nossos dias, a atitude de humildade. Porque é óbvio que Deus vai nos dizer coisas que nós não compreendemos. É óbvio que Deus vai nos pedir coisas que nós não alcançamos, que foge à nossa lógica humana. Me parece que esse também é um problema em nossos dias, né? Eu vi um artigo de ontem para hoje de algumas religiosas na Alemanha que não aceitam a decisão da igreja de que não se pode ordenar mulheres porque não cabe na lógica delas, na lógica mundana delas. Essa que é a verdade. No seu orgulho espiritual, na sua intelectualidade, mas certamente é aceita por alguém cujo coração é semelhante ao de uma criança. E essa é a condição sine qua non para entrarmos no reino e para compreendermos a revelação cristã, a humildade. Eu lembrava esses dias exatamente que São Francisco, o pai São Francisco, que ele não queria apenas ser frade, ele queria ser frade menor,
porque queria ser discípulo de Jesus, viver o autêntico evangelho. A minoridade é fruto exatamente dessa escuta do evangelho, que apresenta o autêntico discípulo como um pequeno, e com uma humildade como uma condição sem a qual não é possível ser discípulo de Jesus. É impossível para um orgulhoso, para alguém cheio de si, ser discípulo de nosso Senhor. Eu, quando me preparava para esta meditação e rezava e pensava, me ocorreu que quando alguém quer ser grande, né, alguém quer subir na vida, quando alguém, sei lá, quer crescer profissionalmente, progredir profissionalmente, ele vai encontrar inimigos, pessoas que querem o mesmo cargo que ele quer, pessoas que querem a mesma posição que ele almeja. Então ele vai ter que competir, muitas vezes, com, vamos dizer assim, os seus oponentes que estão pleiteando aquela mesma ascensão. Mas, amados irmãos, quando nós queremos ser pequenos no reino de Deus, a nossa briga não terá que ser com ninguém, terá que ser com nós mesmos, com o nosso próprio coração, com o nosso próprio orgulho, com a nossa própria soberba. E aqui está o segredo, e aqui está o ponto. O nosso maior inimigo neste caminho espiritual somos nós mesmos, o nosso orgulho. Precisamos nos superar, precisamos superar a nossa tendência à vaidade e ao orgulho. E eu, tendo presente isso, me ocorreu exatamente um capítulo da Imitação de Cristo. Esse livro, que é uma joia, eu aconselho vivamente a quem deseja crescer na fé, adquirir a Imitação de Cristo. E lá na Imitação de Cristo, no capítulo 2, diz assim: todo homem tem um desejo natural de saber, de conhecer. E a Imitação de Cristo continua dizendo: mas que aproveitará a ciência, sem o temor de Deus? E aí diz: é melhor ser um humilde camponês que serve a Deus do que um filósofo soberbo que observa o curso dos astros, mas descuida de si mesmo. Amados irmãos e irmãs, o fermento e o segredo para crescer no seguimento de Jesus é exatamente a humildade. As pessoas orgulhosas, cheias de si, que se autocompreendem como inteligentes, sábias, elas resistem à lógica do Evangelho, resistem à revelação do Deus que se fez homem, do poder todo-poderoso que se fez impotente na manjedoura e na cruz, do Deus todo grande que se faz pão na Eucaristia. Amados irmãos e irmãs, esse ensinamento é muito precioso. Como dizia Frei Damião, humildade e simplicidade, o segredo da santidade, o segredo para se ser um autêntico discípulo de nosso Senhor. E para isso devemos combater as nossas próprias tendências, a nossa tendência ao orgulho e à soberba. Que o Senhor nos ajude, que o Senhor nos abençoe, e que nós possamos crescer nesse conhecimento. Aqueles que ouvirão essa meditação, deixe o seu comentário, o seu like, o seu dislike, e coloque também a sua dúvida. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.